Capítulo 497 – Descoberta. Os mestres estavam lutando em todos os lugares, e as lendárias armas de combate de nível divino e arma de combate nível semideus também estavam por toda parte e estavam brilhando para Fei como se fossem raios de luz. Essas armas lendárias racharam no ar como potes de porcelana, e caíram ao lado do sangue e dos membros quebrados dos mestres. Parecia o fim do mundo. Fei não sabia por que esta guerra começou. Como uma pessoa invisível, ele estava testemunhando essa batalha como um estranho, e os mestres que estavam em batalha não podiam vê-lo também. Fei ficou chocado. Isto era como a batalha entre os demônios e os deuses. Eles facilmente quebrariam o continente e rasgariam o céu. No final, tudo ficou embaçado, e Fei ouviu vagamente um rugido raivoso que foi o suficiente para causar um terremoto e viu todos os mestres no céu caindo como gotas de chuva. Então, Fei voltou à realidade. Enquanto respirava pesadamente e sentia a parede de defesa quente e lisa, de repente ele percebeu que ainda estava de pé diante do castelo do céu. Aquele campo de batalha aterrorizante era apenas uma ilusão e agora desaparecerá completamente. O céu azul e as nuvens brancas ainda estavam acima de sua cabeça, e ele ainda estava em pé na grama verde. Então, essa imensa cidade testemunhou aquela batalha terrível que ocorreu há Deus sabe há quanto tempo. Talvez essa batalha tenha sido tão cruel que deixou uma marca neste mundo. E de alguma forma, essa defesa que é feita de um material desconhecido memorizou algumas das cenas. O que eu vi realmente aconteceu. Fei percebeu gradualmente o que estava acontecendo. No entanto, ele não ficou menos chocado. Uma batalha tão aterrorizante aconteceu neste mundo antes. E tantos mestres poderosos morreram. E aconteceu aqui mesmo onde eu estou de pé. Quem eram as duas forças? Eles são realmente os demônios e os deuses. Se for esse o caso, então as origens deste castelo no céu, deste pequeno mundo e do palácio mítico são todas chocantes. Ainda existem seres vivos dentro deste castelo. Talvez haja uma tonelada de perigos ocultos no castelo. Todos esses pensamentos correram pela cabeça de Fei. No entanto, a fim de encontrar o altar mítico, Fei tinha que entrar na cidade e procurar. Como Fei andou pela parede de defesa e não encontrou um portão, ele teve que agitar suas asas de energia de espada de prata e voar para a parede de defesa. Quando ele estava em cima da muralha de defesa e deu outra olhada, ele viu um castelo colossal perfeito. Toda a cidade foi feita de um material prateado e extremamente funcional. As fortalezas de batalha e as altas torres mágicas estavam situadas ao redor da cidade, e transformavam este castelo do céu em uma terrível besta de batalha. Mesmo que Fei tenha visto muitos castelos medievais majestosos e impressionantes na TV e na internet em sua vida anterior, nenhum deles poderia ser comparado a este. Havia muitas ruas largas e os prédios altos com campanários no castelo, e templos e praças majestosos eram como peças decorativas entre eles. Além disso, havia vários acampamentos militares e instalações de treinamento. Todo este castelo foi construído em volta de uma montanha. Uma larga rua de prata se estendia da parede de defesa até a montanha no meio do castelo, e havia várias estruturas, palácios e enormes estátuas de guerreiros humanos na montanha. Essa montanha no centro do castelo era tão alta que seu pico ficava nas nuvens e Fei não conseguia enxergá-lo. Se o altar mítico existe, deve estar dentro deste imenso castelo. O estilo dos edifícios neste castelo era idêntico ao altar mítico, e Fei foi tranquilizado. No entanto, Fei não sentiu nenhum sinal de vida aqui. Assim que Fei pisou no castelo, sua energia espiritual se espalhou como ondas no oceano. Este castelo estava morto. Se não houvesse auras sagradas e santas neste castelo, Fei teria pensado que ele estava dentro de uma cidade fantasma. Fei agitou suas asas e voou a 400 metros acima do solo. Desta vez, ele foi muito mais lento e suas buscas foram muito mais detalhadas. Ele não estava disposto a ignorar quaisquer traços ou pistas enquanto viajava pelas estruturas.
Depois de 3 horas, ele procurou em todas as estruturas nas bordas externas do castelo e não encontrou nada. Portanto, ele começou a voar mais alto em direção àquela montanha maciça no centro. Enquanto ele estava fazendo isso, o céu escureceu, e a noite estava prestes a chegar. Mesmo que não houvesse um sol e uma lua neste mundo, ainda havia dias e noites. As luzes neste mundo se iluminavam durante o dia e diminuíam durante a noite. Mostrava que os métodos e técnicas dos mestres que criaram este mundo eram insanos. Depois de meia hora, Fei finalmente chegou ao cume da montanha durante a noite. Infelizmente, ele ainda não encontrou o altar mítico ou qualquer pista em potencial. Esta montanha tinha cerca de 300 metros de altura e era feita de um tipo desconhecido de rocha branca. A montanha não era muito íngreme, pois tinha uma inclinação de 60 graus com o solo e havia várias estruturas, como fortalezas, torres mágicas e acampamentos militares. Mesmo que essas estruturas fossem mantidas em boas condições, Fei ainda não sentia nenhum ser vivo. Na verdade, tudo neste castelo estava em excelente estado, nada como os edifícios esfarrapados e desmoronados nas planícies pelas quais Fei viajou antes. Talvez fosse devido ao vento, nenhuma poeira também poderia ser encontrada nas estruturas. Havia um palácio composto de 3 palácios laterais e um palácio principal no cume. Não era enorme e chique, mas era firme e tinha um senso de nobreza nele. A fundação era estruturalmente sólida e levantava os palácios em 99 degraus de escada. Quando alguém subia os 99 degraus da escada, chegavam ao portão principal do palácio. 2 enormes estátuas de guerreiros, que tinham mais de 200 metros de altura, estavam situadas antes do portão, e elas trouxeram muita pressão para Fei. Ele sentiu que o poder nessas 2 estátuas sozinho não era defensável. De pé no portão do palácio, Fei foi capaz de olhar para baixo e ver a totalidade do castelo do céu como um deus que vivia entre as nuvens. De alguma forma, ele se sentiu um pouco desolado e solitário. Infelizmente, ele ainda não encontrou o altar mítico. Fei ficou extremamente desapontado. Quando ele estava prestes a agitar suas asas e voar para longe, ele de repente se virou e entrou no palácio. Ele sentiu que algo estava chamando por ele. Como já era noite, estava muito escuro no palácio. No entanto, isso não foi um problema para a Fei. O palácio estava realmente vazio. 24 pilares de pedra sustentavam o teto, que ficava a mais de 100 metros do chão. Esses pilares de pedra eram tão grossos que exigiam que 4 pessoas passassem os braços ao redor de cada pilar para abraçá-lo completamente. O chão do palácio era feito do mesmo material branco e era liso e reflexivo. Enquanto Fei andava sobre ele, ele podia ver o reflexo de si mesmo e do teto. Mesmo que este fosse o caso, o chão não era escorregadio. Ao entrar no palácio, ele viu um enorme trono de pedra nos fundos. Era áspero e parecia que foi esculpido em um pedaço maciço de pedra. Embora fosse grande para 2 pessoas sentarem, Fei sentia que apenas uma pessoa deveria se sentar nele por algum motivo. Havia um pequeno lago em frente ao trono de pedra, e algumas plantas parecidas com lótus viviam nele. Mesmo que eles não estivessem florescendo, eles estavam emitindo luzes douradas. Na escuridão, essas nuvens de luzes douradas pareciam belas e sagradas. De repente, Fei teve o desejo de sentar no trono. Ele caminhou até o trono de pedra, hesitou um pouco e sentou-se ligeiramente sobre ele. Ele pode estar alucinando, mas ele sentiu como se todo esse mundo balançasse levemente. Então, ele encontrou 2 gravuras mágicas bem escondidas nos braços do trono. Eles eram lisos e também combinavam perfeitamente com a superfície natural e áspera da pedra. Se Fei não estivesse prestando atenção, ele poderia ter esquecido isso. As gravuras e matrizes mágicas não eram complicadas, mas havia muitas delas que Fei sentiu uma leve dor de cabeça depois de se concentrar um pouco nelas. Os métodos de gravação das 2 matrizes mágicas eram raros e não se pareciam com os métodos usados no continente Azeroth. Depois de uma inspeção mais próxima, Fei ficou chocado.
Elas eram as matrizes mágicas e os métodos de gravação usados no Diablo Vorut. Os sistemas mágicos usados no Diablo Vorut e no mundo real eram completamente diferentes, e eles eram um pouco contraditórios. No entanto, depois que o cientista louco Caim passou por ambos os sistemas, ele encontrou algumas semelhanças. Fei estudou com Caim por um tempo. Embora ele não fosse um profissional, ele tinha alguma compreensão disso. Depois de estudá-los um pouco, ele conseguiu decifrar esses dois conjuntos não muito complicados. Para que servem? Desde que ele decodificou essas duas matrizes, Fei, que estava sentado no trono de pedra, injetou um pouco de sua energia mágica neles inconscientemente. Vagas de luzes azul escuras que eram quase insignificantes percorreram as matrizes mágicas, e as gravuras mágicas no trono se incharavam e pareciam veias de sangue, de repente. Assim, quando Fei queria mover as mãos, ele percebeu que elas estavam coladas no trono. Não importava o quanto ele tentasse, ele não conseguia movê-las nem por 1 milímetro. Esta descoberta assustou Fei até a morte.